Meu nome é Luiz Augusto Cortez, sou professor da Unicamp e hoje eu tenho a satisfação de conversar com o senhor Maurílio Biagi Filho, um dos idealizadores e do programa do álcool, Programa Nacional do Álcool Pro Álcool no Brasil. Essa entrevista faz parte de uma série de entrevistas que nós estamos fazendo através do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Unicamp, visando a comemoração dos 50 anos do Proálcool, que comemoramos em novembro de 2025. E este nome, o senhor Maurílio Biagi Filho, foi lembrado justamente pelo papel que ele desempenhou no início do Proálcool e depois como empresário, dentro do programa, dentro da implementação do programa, e nós gostaríamos muito de conversar com ele hoje um pouco sobre a história geral do programa. A ideia é nós começarmos, senhor Maurílio. Primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse, que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o que foi a gênese do Proálcool, como que o Proálcool começou. Nós gostaríamos de saber um pouco como o senhor enxergou aquela situação toda que o país vivia, aquela angústia toda que representou o primeiro choque do petróleo, como é que o setor, como é que a sociedade brasileira, como é que o governo, na sua opinião, como é que era a situação naquele momento, né? Para que a gente possa reproduzir aquilo para a nossa conversa hoje. Bom, primeiro, um prazer enorme estar falando aqui para você hoje, conversando aqui um pouco sobre esse programa que até hoje é o maior programa de energia renovável do mundo. Não tem nenhum programa hoje que ainda é maior do que esse de energia renovável. E nasceu aqui no Brasil, e quando você me pergunta, eu era muito jovem na época quando esse programa iniciou, e na verdade meu pai é que estava mais à frente disso no início do programa, na concepção do programa, para ajudar, vamos dizer assim, quando o doutor Lamartine Navarro fez um esboço de uma alternativa que ele gostaria de levar ele foi atrás de algumas pessoas. E aqui em Ribeirão Preto, meu pai era o presidente da usina Vale do Rosário. A usina Vale do Rosário tinha lá como sócio e como diretor o doutor Cício Junqueira Franco, que tinha sido colega do Lamartine de universidade, e eram ambos engenheiros, né? E o Lamartine trabalhava com o Peri Ingel, lá na empresa de gás do Peri, na época, né? E eles, então, começaram a trocar ideia. Meu pai era o presidente da Vale do Rosário, e meu pai se engajou muito com isso desde o começo. Esse é o começo. Mas o verdadeiro pai do Proálcool, né, é o PEP, que não existia ainda. Foi a criação da OPEP, ou seja, foram os árabes. Né? Ou seja, os árabes, de repente, descobriram que eles estavam vendendo petróleo a 50 centavos o barril, um dólar o barril. Eles descobriram que aquilo era uma coisa que eles poderiam arrecadar mais com a produção de petróleo. Tanto é que você vê que foi uma visão deles na época, uma visão acertadíssima. Hoje isso mudou a geopolítica mundial. Né? Você vê hoje o potencial, né, de todos esses países, né, vis-à-vis os países que foram vítimas do oil shock, como se diz. Né? O oil shock foi aquele momento em que o petróleo passou de um dólar o barril para 10 dólares, 12 dólares o barril. Então, aquilo foi uma violência, e além do que faltou. Né? E o Brasil foi pego no contrapé. O Brasil foi pego no contrapé. Petrobras tinha o quê? 30 anos, sei lá eu, de fundação, e nós produzimos 20% só das nossas necessidades, e isso significava para as contas públicas brasileiras, e foi para as contas públicas brasileiras, um golpe muito, muito forte, muito importante. Então, quando isso aconteceu, saiu-se em busca de algumas alternativas. E o Brasil, para espanto do mundo, foi o país que trouxe a melhor solução. Tanto é, professor, que naquela época
todas as pessoas importantes no campo energético do mundo vieram aqui nessa região. Você não imagina as pessoas que acabaram vindo aqui, todos os secretários de energia do mundo passaram por aqui, o pessoal não acreditava. O pessoal que era concorrente na Flórida, por exemplo, as usinas da Flórida, o pessoal veio aqui porque achava que nós íamos fazer um dumping. Não, vocês estão preparando aqui, eu estou indo lá na frente agora, vocês estão preparando aqui um dumping, porque a hora que vocês tiver um problema, uma crise, vocês, com um pouco investimento adicional, vocês transformam tudo isso em usina de açúcar. E eu ficava indignado quando eu via isso, né? Isso nunca podia ter acontecido. E aconteceu. Nós vamos falar lá na frente, quando você me perguntar, sobre a falta de etanol. Uma falta que não houve, uma falta produzida. Mas lá na frente nós vamos falar disso. Então, assim eu estou contextualizando aqui para você um pouco, assim que começou o programa. Né? E foi muita gente que teve uma participação muito importante nesse início, muita gente. Eu nem vou citar, é claro que você precisa citar algumas pessoas, como o Dr. Lamartine, o Bautista Vidal, o Severo Gomes, que foi ministro depois, mas principalmente o presidente Geisel. O presidente Geisel foi uma pessoa que teve uma participação quando ele recebeu, obviamente já brifado pelos seus ministros, Jacques Weck, que eu não era ministro ainda, mas ele estava, enfim, é um pessoal que estava envolvido com a área de energia do governo à época, faz muito tempo isso, e eu não estava direto na linha de frente nesse momento que eu estou falando agora. Mas essas pessoas se envolveram, o presidente recebeu o projeto que foi apelidado, ou foi denominado fotossíntese com fonte energética, um nome muito apropriado para o projeto, foi muito feliz a escolha do nome, e estamos aqui agora conversando para lembrar disso que o Brasil marcou passo até hoje. Fotossíntese como fonte energética. Como fonte energética. Esse era o nome do projeto que foi entregue ao presidente Geisel. Eu tenho até o original dele guardado. Não original, eu tenho uma cópia dele guardada comigo, ainda até hoje. Era uma coisa muito simples. Muito simples. Como é? Porque sabe o que é interessante? É interessante como as pessoas se espantam com isso, né? Porque são usos e costumes, né? Ninguém imaginava que você podia, apesar do Brasil já ter tido lá atrás, porque, na verdade, outro dia nós comemoramos 100 anos do álcool. Quando uma usina de Alagoas, né, de Pernambuco, fez uma acho que Serra Grande, acho que era em Alagoas, fez Pernambuco, então, os dois estados vizinhos ali, fez um álcool comercial. Ele fez uma mistura, um blend, e vendia nas bombas, etc. Fez um álcool comercial. Depois, antes da guerra, no ano de 25, nós tivemos diversos movimentos aqui com álcool. Depois, durante a guerra, quando houve uma escassez de combustível, o álcool foi muito envolvido. Eu, particularmente, quando eu era administrador da Santa Elisa, antes do programa do álcool, nós recebíamos... O caminhão vinha, descarregava na bomba da usina, no tanque subterrâneo das bombas de combustível, descarregava uma viagem de gasolina, que naquela época eram 15 mil litros, né? E antes disso eram 8, 10 mil litros de combustível, e ele encostava no tonel da usina e carregava 30%, 40% de álcool, que a gente produzia álcool anidro naquela ocasião, e chegava no tanque e por simplesmente despejava. Nós fazíamos isso corriqueiramente já na empresa antes do Proálcool. Depois fomos o primeiro que instalamos uma bomba exclusivamente para álcool, e o pessoal, todo mundo fica, mas como? Nada, não fizemos nada, nós apenas esvaziamos, deixamos acabar a gasolina daquele tanque subterrâneo, e sempre sobra um pouquinho, e começamos a botar álcool lá, e fizemos assim, foi feita a nossa primeira bomba etanol. É tudo muito simples, e todo mundo, mas como foi isso, como foi aquilo, tal. Esse foi o começo, professor. Então, E eu estou muito, muito feliz de uma entidade como a Unicamp ter se interessado por isso, agregar, porque você vai buscar muita gente, você vai agregar muita informação, vai agregar muita luz sobre esse programa. Que não importa, porque cada história que alguém conta, ele conta a história do seu ponto de vista. Claro. Mas realmente isso eu vivi. E alguns pontos mais para frente, aí sim, aí eu sou protagonista. Claro. Não, porque muita gente pensa que... A semana passada mesmo eu estava ouvindo
uma pessoa num evento falar que o Proálcool começou, né, em 75. Na verdade, com esse nome, né? Mas ele já existe, vamos dizer assim, o uso de álcool combustível no Brasil já comemora, como o senhor disse, mais de 100 anos, na verdade. Se as pessoas pesquisarem um pouco, você vai ver que o Ford, quando fez o primeiro, Isso, era combustível seria álcool, né? Era álcool. Lá na Alemanha, o Porsche, o Benz, quando eles fizeram os primeiros carros, também o combustível porque o que ninguém sabe é que o álcool tem um poder calórico maior do que a gasolina. É incrível isso, que tem uma octanagem muito menor que a gasolina. Que de repente nós olha, uma coisa que os brasileiros não sabem, hoje eu fiz uma pesquisa outro dia, ninguém sabe o que é chumbo tetetila. Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe que isso substituiu. Ninguém sabe que isso era um aditivo, era importante ser detonante na gasolina. Exatamente. Né? E de repente aqui no Brasil, no mundo inteiro foi uma dificuldade para substituir o chumbo tetetila, que é cancerígeno. E aqui no Brasil foi feito assim com uma naturalidade total, ninguém nem ficou sabendo que foi substituído. Né? Exatamente. Só isso, se você acreditar, só esse crédito a esse combustível já valeu o esforço feito até agora. Então, felizmente, eu acho que o exemplo brasileiro chegou a vários países, né? O próprio Estados Unidos hoje mistura 10% de etanol na gasolina. E foi cópia. O que ninguém sabe é que os americanos vieram aqui e copiaram, só que eles aperfeiçoaram. O que eles não podiam? Cana, não tem nada melhor que cana. Agora, o milho, que o senhor é um grande defensor, o milho está sendo uma surpresa, porque o milho daqui a pouco vai ter problema com combustível para o milho, mas isso é outra página que lá para frente a gente pode viver. Mas, enfim, o brasileiro não. O senhor que é pesquisador, eu que sou do conselho lá do CNPq e tal, a pesquisa no Brasil se dá muito pouca atenção, se dá muito pouca incentivo. É verdade. Né? E porque o sujeito às vezes fica a vida inteira pesquisando um detalhe, como o meu cunhado, por exemplo, quando eu uma vez encontrei com ele pesquisava a influência do sabor dos micronutrientes no sabor do café, zinco, manganês, cobalto. E ele estava decepcionado, e de repente ele entrou nessa questão do etanol, foi uma sugestão até minha, e hoje é uma pessoa reconhecida e tem um lugar certo nesse crescimento e aperfeiçoamento das tecnologias, principalmente de fermentação alcoólica de caldo de cana, né? que é só o Brasil que tem essa. Agora, tomara que a Índia avance, tomara que outros países avancem, existem muitas fontes para você produzir etanol, porque nós agora estamos vivendo uma emergência, né? E nas emergências é que, às vezes, como o álcool só surgiu aqui de uma emergência, que foi a emergência da falta de petróleo, da elevação de preços, etc. A necessidade às vezes faz a solução das coisas, né? Traz a solução. Então, o primeiro choque foi realmente não só importante do ponto de vista energético, né? Econômico foi também muito importante, porque o Brasil estava crescendo a taxas altas, né? E aí teve aquele período 75 a 79, um período de aprendizado, e o investimento nas destilarias anexas e vamos dizer assim, a entrada firme do álcool anidro em mistura com a gasolina. Aí nós tivemos, para nossa também surpresa, o segundo choque do petróleo, em 79, que realmente foi uma coisa, um solavanco forte na economia brasileira. Mas aí, na economia mas aí nós já estávamos preparados e já tínhamos solução. Então, foi menos sentido no Brasil, porque o brasileiro demora muito para perceber essas coisas, enquanto a Rainha Juliana estava andando de bicicleta lá na Holanda para o trabalho, para dar exemplo, enquanto o mundo inteiro estava... O Brasil estava tocando como se as coisas fossem normais. Aí veio aquela questão dos postos ficarem fechados fim de
semana. Finais de semana. Veio diversas medidas realmente. Não podia passar de uma certa velocidade. Né? Isso, né? Foi sobre esses aspectos foi muito bom, né? Muito bom. Mas trazia um desconforto muito grande para o cidadão, né? E esse momento, em 79, com o segundo choque, né, precisava de um acordo, houve um acordo, na verdade, entre governo, os empresários do setor e as montadoras. Um acordo com a Anfávia. Inclusive, o senhor Mário Garneiro, o senhor deve conhecer bem. O Mário conheço bem, está aí firme, graças a Deus, e foi uma pessoa que de início aderiu a essa necessidade, né? E como presidente da Anfávia que ele foi, durante um período grande, né? Ele trouxe uma contribuição muito grande, porque a indústria automobilística, ela porque não foi o que criou o Proálcool. O que criou o Proálcool foi o oil shock, eu sempre brinco, foram os árabes, né? Sempre foi essa necessidade, e depois as indústrias de bens de capital, as indústrias que produziam equipamentos, essas indústrias que se aprofundaram. Hoje você vai visitar o Luiz Biagi, por exemplo, o Luiz teve uma participação muito importante nisso, né? Porque ele tinha uma ligação com a Santa Elisa e tinha uma ligação e tinha, digamos assim, um compromisso, e era diretor de um produtor de equipamentos, que era a Zanini, né? Que a Zanini mudou o patamar dela, comprou álcool, porque a Dedini tinha 100% do mercado e a Zanini foi fundada em 50% e tinha uma participação que foi ganhando participação. E com a chegada do Proálcool, só para te pegar uma particularidade disso, que ninguém sabe, a Zanini, na pessoa do Luiz e de outros diretores que a Zanini tinha de uma competência enorme, eles saíram pelo mundo atrás de novas tecnologias. Eles trouxeram quase 40 joint ventures diferentes de novas tecnologias, novas marcas, né? E implantaram aqui, tropicalizamos isso, e a Santa Elisa servia como uma referência aqui? Não, como uma experimentadora. As experiências, sim, as adaptações, as tropicalizações eram feitas muito lá. A Zanini produzia os equipamentos, mandava para lá, a gente fazia na prática, ia fazer os aperfeiçoamentos. Isso foi uma parceria muito importante que houve à época, que eu participei disso. Zanini, Codesteel, Dedini, Biagi, por que os italianos tiveram tanta importância nisso? Não sei. Aqui era Zanini, né? O Ettore Zanini meu pai o convidou para ser sócio de um negócio que começou, porque tudo isso começou com uma historinha bizarra. Naquela época você não tinha condição de fazer manutenção. Quebrava um eixo de moenda aqui em Sertãozinho e o caminhão tinha que levar lá em Piracicaba. Os italianos já vieram com esse conhecimento? Não. O imigrante italiano que veio para cá? O imigrante italiano veio para ser colono de café e foram se progredindo. O senhor Mário Dedini trabalhava numa usina em Piracicaba e ele começou, de repente, funda uma oficina para produzir equipamentos e, de repente, vai atrás de tecnologia. Mesma coisa aqui, porque meu pai queria que a Dedini abrisse uma filial em Sertãozinho. Esse recado nunca chegou para a Dedini, porque o caminhão, às vezes, chegava 2 dias, às vezes, demorava 2 dias para chegar em Piracicaba, tinha que passar aqui pela Serra de Santa Rita. Quando chovia, o caminhão não passava, às vezes, você está entendendo? Então, a usina ficava parada, às vezes, 2, 3 dias por falta de uma peça que era uma coisa rápida até para fazer, e por isso é que foi criada a Zanini aqui em Sertãozinho, só com esse objetivo, né? Depois nós constatamos que isso o recado não tinha chegado lá, né? Mas, enfim, a história é feita, às vezes, de encontros e desencontros, né? E, às vezes, os desencontros geram coisas boas. No caso desses desencontros, gerou uma coisa boa, foi uma outra oficina, um concorrente e tal, né, que depois fizeram uma política de vendas suicida. Isso é outra história que um dia a gente conversa. Claro. Mas isso é uma curiosidade da minha parte. Por que o Proálcool deu certo em São Paulo e não deu certo no Nordeste, na sua opinião? Olha, o Proálcool deu certo no Brasil. Certo. E deu certo no Nordeste também. São Paulo, Paraná, mas deu muito mais certo aqui
do que no Nordeste. Alagoas é uma exceção, quase. A cana, até no Amazonas se montou destilaria, né? Até no Acre se montou destilaria à época. E o Nordeste sempre teve uma posição açucareira. Em função, você pode ver que o Nordeste tem, tanto em Recife como em Maceió, tem terminais açucareiros. É verdade. O Nordeste se especializou em produção de etanol. Você vê que até hoje a cota preferencial americana, o americano ficou depois que houve a intervenção em Cuba, depois que houve a Revolução Cubana, né, houve um hiato, e o americano fez uma coisa muito generosa, que é a cota preferencial americana, então tem um percentual do açúcar que eles necessitam, que eles pagam, um valor que é o dobro do preço do mercado internacional. Estou falando aqui um número aproximado, né? E essa cota foi distribuída para diversos países, inclusive para o Brasil. E essa cota é só do Nordeste, o Centro-Sul nem participa disso. Então, o Nordeste já tinha toda uma estrutura e o Nordeste não tinha como expandir. O Nordeste, naquela época, já tinha uma produção e uma quantidade de cana assemelhada à que ele tem hoje. Então, foi um pouco para frente, um pouco para trás. Aqui, multiplicou por 20 a produção. Né? E no Nordeste o crescimento foi menor porque não tinha mais espaço, as terras não são apropriadas para a topografia. Né? Então, o Nordeste ficou e se modernizou, ele aproveitou os financiamentos que haviam para modernizar a destilaria, para aumentar o Nordeste, e cresceu. Embora também. Tenha havido investimentos lá também. Sim, né? Houveram investimentos, o Nordeste se aproveitou. Não como houve aqui. Aqui tinham esses grandes fazendeiros, esses grandes pecuaristas, que se aproveitaram disso para fazer uma ocupação mais inteligente das suas terras, para fazer uma ocupação que dava uma rentabilidade maior. Você levava nas usinas e mostrava: você ganha tanto por hectare de cana produzido, mas você ganha tanto, a pastagem te dá X cruzeiros ou reais, ou seja, lá por hectare, e a cana vai te dar 10 vezes mais. Então, eles começaram a ver isso, começaram a experimentar e viram que era real, e houve uma mudança muito grande. E o Proálcool foi feito para você fazer destilarias autônomas. As anexas eram o óbvio, né? Tanto é que as usinas tradicionais demoraram muito mais para entrar no Proálcool. Mais ou menos um fenômeno aqui que foi igual ao do Nordeste. As usinas demoraram um pouco mais, até porque houve um movimento. A maior cooperativa que na época era a Copersucar, como continua sendo hoje. Então, de repente, a Copersucar queria que todos os recursos viessem para ela distribuir para as usinas, tal, né, o que o governo não permitiu à época. E então, até que fez toda essa negociação, demorou um pouco mais para entrar para aderir ao programa, né? Tanto é que as três primeiras unidades foram feitas aqui nessa região, de destilarias anexas, né? Isso. E autônomas também, algumas logo aqui nessa região. Então, aquilo era para o sujeito montar uma destilaria, que a gente chamava de um poço de petróleo, produzir combustível verde e amarelo, criou um fanismo no Brasil, isso foi se multiplicando, e de repente a gente fez aqui 300 destilarias novas, entre tudo. E houve de tudo. Por exemplo, teve uma destilaria na Bahia, por exemplo, que o sujeito era um senador, inclusive, que o sujeito teve financiamento, fez a destilaria, depois ele tinha esquecido de plantar cana, só para te contar um caso pitoresco. E, de repente, porque tanto é que os financiamentos não eram tão dirigidos para a agricultura. O principal de uma usina de açúcar é a cana-de-açúcar. O equipamento e a moagem, a extração é uma consequência. Se você tem cana, você pode produzir. Então, isso foi se aprendendo, né? E foi depois, lá para frente, eu vou te contar que as destilarias tiveram uma situação de muita dificuldade, e daí elas não tiveram outra solução que não fosse montar usina mesmo para poder sobreviver. Mas aí é outra história que está lá para frente um pouquinho, e que devagarzinho eu estou te contando. Tá certo. Uma coisa também interessante é que eu me lembro no início do programa, falava-se muito de outras culturas.
Teve gente que falou de mandioca. Houve uma campanha mundial. Não é verdade? Mundial, que cana-de-açúcar é uma praga, que a cana-de-açúcar, que isso aqui ia virar um mar de cana, que aqui ia ser uma monocultura, que aqui o Brasil, você imagina que desmentido que tem hoje, né? Você imagina, tá aí. Nada como o tempo é o senhor das coisas. Não, as pessoas eu quase morri naquela época, porque para mostrar isso, a escola de Berlim fazia uma campanha sistemática, os alemães como se uma campanha sistemática contra o Brasil, esse negócio de ideologia. Por que isso, o senhor acha, hein? Ideologia? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E não tinha, porque é importante que quem está nos ouvindo, quem estiver ouvindo, naquela ocasião, olha que nós não falamos disso, nem você me perguntou, e eu podia ficar quieto, não falar, mas não foi meio ambiente que fez que a gente criasse todo esse programa. Por acaso, isso é fantástico para o meio ambiente, fantástico para o clima, para o planeta, para esse movimento. Não, o que forçou o Brasil a fazer alguma coisa foi a questão energética. Que, como o senhor disse no início, nós importávamos 80% do petróleo que precisávamos. Né? Se você tem uma continha que o Plínio Nastari faz, que é fantástica você buscar isso, o Plínio Nastari, espero que você o entreviste, porque ele pode dar a importância, vamos dizer, econômica disso. O que o Brasil deixou entre não importação de petróleo, entre não juros incorridos, porque toda vez que você importava era dívida externa, tal. São bilhões de dólares, né, que o Brasil economizou nesse período. Por meio ambiente, o que nós não emitimos, né, porque aproveitando aqui, o que é inacreditável no Brasil até hoje, né, quando eu vejo alguém lá agora nessa conferência do clima que está vendo lá em Guayaquil, não, como é que chama lá lá no Equador ou no Peru, né? No Equador, se não me engano. Não sei o nome da cidade. Sugerindo que se proíba o plantio de milho transgênico, né, que dá 300 sacos por alqueire, contra 33 que dava o milho normal. Dá vontade de chorar, né? Dá vontade de você falar, não é possível uma coisa dessa, mas acontece até hoje, né? Tem gente que não evoluiu, tem gente que não acompanha isso, né? Uma coisa que na primeira etapa, na primeira fase do programa, estou falando da questão automotiva, da questão do motor. Nós tivemos os jovens talvez não saibam isso, mas nós tivemos aquele monte de experimentações, né? Mesmo o Dr. Ernesto Stumpf, o professor Ernesto Stumpf do ITA, fazia uma série de pesquisas, e depois nós tivemos depois do segundo choque, a entrada de fato do carro a álcool, né? Um motor dedicado, né? O engajamento da indústria automotiva foi feito muito porque não tinha outra maneira. O carro a álcool tinha que vir das montadoras que estavam aqui, né? O engajamento da indústria automobilística, cada um tem uma versão disso. Se você conversar com o presidente da FAVA, ele vai dizer da importância desse engajamento. Foi super importante, não foi importante. Até que eu sempre homenageio o Mário, que é mais ou menos da mesma idade, etc. E porque é uma questão comercial. A indústria automobilística deu uma tacada extraordinária. A indústria automobilística estava, quando foi feito o Proálcool, havia um represamento de cana, na época as usinas só podiam produzir a cota. As usinas eram limitadas. Tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool e limitava quanto você podia produzir, de quem que você tinha que comprar cana, quanto que você podia moer por dia, quanto você podia produzir numa safra, quanto você tinha que entregar de açúcar para o seu fornecedor, de mel final, quanto é que você tinha que receber de cana por dia de cada um. Era completamente regulamentado e era um cartel. Quem tinha cota, tinha cota. Tanto é que a usina Vale do Rosário, quando nós fundamos, nós levamos uma cota aqui do Engenho Central, aqui de Sertãozinho, que nós tínhamos comprado a usina, fechado a usina, então tinha uma cota que a gente transferiu para o Vale do Rosário. Mas, então, a indústria automobilística de repente, ela, em vez de fazer aquelas mudanças que faz todo ano, de um detalhe, de um friso, que naquela época era assim que fazia, ela mudou o motor. Ela falou, agora nós estamos com um motor a álcool, né? Então, carro a álcool. Você ainda vai ter um. Então, a indústria automobilística entrou com isso e foi um sucesso. Já pedindo perdão, né, porque ninguém teve mais veículos a álcool
Foi a única usina do mundo que alcoolizou sua frota totalmente num determinado momento, foi a Santa Elisa, e esse outro capítulo que eu te conto. Mas não fez nada. Ela pegou o motor. Se você pegar um motor, se puser álcool, ele funciona. Então você tem que fazer umas pequenas adaptações, regulação, tal, aumentar um pouquinho a compressão. Como não tinha injeção eletrônica ainda, então o carro. O carro era uma porcaria cá entre nós. E como é que você explica? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você explica que em 1989 nós tínhamos 98,7% dos carros movidos a etanol, você precisava fazer lobby para comprar um carro a gasolina. Né? Porque houve uma comoção no Brasil. Álcool é uma coisa ótima, álcool é uma coisa fantástica. Então, essa não eficiência do carro não era absolutamente tolerada pelo consumidor. O consumidor estava feliz e satisfeito. Economicamente, essa no é bolso, verdade. ele sentia Exatamente. Que estava... Então, de repente, eu te conto para frente. Então, quando estamos falando agora já na fase final do regime militar... Então, a indústria automobilística foi muito importante. Sem ela, não teria... Claro, não tem dúvida. Tanto é que a Volkswagen comprou a Chrysler, e aí eu comprei... a Santa Elisa comprou uma frota enorme, 400, 500... À época, de uma vez só, alcoolizou tudo, a gente recebia críticas. Né? Não, houve uma generalização de uso, etc. Tudo. A Fiat, o presidente da Fiat veio aqui para bisbilhotar a época, o doutor Silvano Valentino, que eu adoro ele, eu gostava muito dele, ele veio aqui, depois que ele olhou, ele veio aqui para saber... A companhia queria investir nisso, então ele veio aqui para sentir se aquilo era uma coisa séria mesmo, se aquilo era para valer, e por acaso foi o que eu recebi. Naquela época vinha todo mundo, como eu falei anteriormente, vinha todo mundo aqui, impressionante, e todo mundo queria saber, ninguém acreditava no que estava acontecendo aqui no Brasil. Vocês estão fazendo isso, mudando o combustível de um país, né? Que loucura. Então isso empolgou o brasileiro. O que falta no Brasil hoje? Alguma coisa que empolgue o povo, que vamos partir para isso, e isso está em tempo agora com todas as alternativas que a tecnologia nos trouxe para um aproveitamento, fechar o círculo da cana e tal, e como já está fechado. Então, agora é questão de partir para fazer. É muita conversa, é muita gente, é muito artifício. Subsídio para isso, não sei o quê, não temos subsídio nenhum, mas é isso, aquilo, aquele outro programa. No início havia uma conta álcool, no início, havia uma conta álcool que vamos dizer, existia um pouco um subsídio. Não existia. Veja bem, quando foi criado o programa, a equipe econômica do governo, na época, fez um estudo, porque os juros naquela época eram 30% ao mês. Era muito alto. Tinha aquela inflação, aquela loucura. Certo. Então, eles chegaram à conclusão que eles tinham, porque houve, então, criou o programa, criaram-se as regras, criaram-se os institutos os órgãos de fiscalização. Aí precisava dotação. Da onde que ia tirar o dinheiro para você financiar esse programa todo, né? Então, e quanto é que não? Porque aí fizeram uma conta técnica e chegaram que os juros que o projeto permitia pagar era 17% ao ano. Certo. Para os investimentos. Né? Para os investimentos. Então, o dinheiro que foi emprestado ao PROAC foi emprestado a esse juro. Isso. Né? Um juro bom. Comparado com o juro do mercado. Que na época todo mundo dizia que era subsidiado, e era mesmo. Era mesmo, porque o empreendimento não podia ser feito com juro de 30%. Isso. Mas, sobretudo, para a instalação das usinas e tudo isso. Né? Então, essa é a história. Então, tinha realmente que era esses financiamentos, que depois o Banco Mundial injetou muito dinheiro aqui, tanto é que os últimos financiamentos, de um determinado ponto em diante, era repasse do Banco Mundial. Agora, o fim do regime militar, que tinha lá suas críticas em relação... A gente pode ter algumas críticas em relação a algumas coisas do regime militar. A gente pode ter muitas críticas, mas a gente em relação reconhecer as coisas. Não é isso, não é o PROALCO. Tem 200 coisas que foram mudadas no Brasil naquela época, que estão aqui até hoje, mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é porque em 85 o vento mudou. No país começamos a ter um regime civil onde, vamos dizer, do ponto de vista de organização do Estado, representou um desafio, porque nós estávamos vindo de um Estado mais organizado,
um estado onde tinha um ponto de interrogação. O senhor está falando uma coisa muito importante aqui. Nós vimos um estado mais organizado. Vinha de um estado mais organizado. Não, mas tinha tudo. Porque na academia isso é um pecado, hein? Não, mas eu imagino que sim. Mas existia um desafio. Mas é muito importante, meus parabéns. Era mais organizado. Existia um desafio como que a sociedade civil ia se organizar, né? Claro. Porque, não é verdade? Claro. Porque existia um medo, o senhor sabe, antes de 64, nós tínhamos um regime civil que tinha lá muita coisa desorganizada e existia aquele medo de que voltássemos àquela mesma situação. Enfim. A regulação passou a ser um desafio para o novo governo civil. Então, eu pergunto para o senhor, vamos caminhando muito bem com o programa, 90%, mais de 90% de carros a álcool no fim da década de 80. 98% em 2000, em 89. Em 89. E aí chegamos em 89 e acontece uma crise. Uma crise. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para nós o que foi essa crise. Né? Olha, é muito interessante, porque alguém pode imaginar que, ao comentar isso, que tem coisas que você protagonizou, tem coisas que eu digo aqui que foi fulano, foi o ciclano e tal, mas no caso dessa crise, fui eu. Eu não sabia da crise, né? Eu vi, tinha um movimento, começou a faltar etanol, começou a faltar álcool. O etanol foi. A gente começou a chamar depois de etanol. Foi depois, né? E foi o Dr. Marcos Jean que fez essa mudança lá, porque o nome álcool estava muito desgastado depois disso tudo. Então resolveram mudar o nome como se isso. Mudasse alguma coisa. Mas mudou, etanol, lembro. Mas era a mesma molécula. Eu fui aqui em Ribeirão no primeiro posto que vendeu etanol. E não era mais álcool, era etanol. Mas era a mesma molécula, né? Era igualzinho. Eles não tiraram nem o que estava no tanque. Botaram a placa com aquele que estava no tanque, que há 2 horas atrás era álcool, e de repente, daí a pouco, ele era etanol, acabou. Né? Ponto. É a mesma coisa, até hoje é a mesma coisa. Né? E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, houve uma reunião, o presidente da Petrobras convocou os 2 principais, o Dr. Lamartine Navato e o Werther Aniquino, acho que eram os 2 à época, os 2 principais líderes do setor. Né? Essas pessoas foram até o Rio de Janeiro, a convite do presidente da Petrobras, e o presidente da Petrobras ponderou com muita tranquilidade e com muita razão, inclusive, se você olhar, quando você analisa um fato, se você não se transporta para aquele momento, né, então você não consegue analisá-lo bem. E expôs a eles que a Petrobras estava tendo uma série de dificuldades, porque com 98,7% de todos os veículos a álcool, ela estava tendo uma sobra de gasolina muito grande, o que é comprovado que o Brasil, durante um longo período, foi um dos maiores exportadores de gasolina do mundo, né? Em função da sobra de coisa. E a gente tinha uma participação grande nisso aí, porque o craqueamento das refinarias não permitia mudar a quantidade de Seria ótimo se pudesse, diesel, né? Não, mas podia, de diesel e de álcool. Então, ele usou esse argumento. Depois, lá na frente, também, eu te conto outro caso, quando a gente descobriu que isso podia ser feito. Né? Foi nessa ocasião que a gente descobriu que isso podia ser feito. Mas vamos falar só da falta. Tá. Depois nós falamos do craqueamento. E as pessoas não se sensibilizaram naquele momento. Se eu estivesse lá, né, ou se alguma outra pessoa tivesse, o Mário Garneiro tivesse, por exemplo, qualquer outro, o Mário era do lado da Anfávia, mas qualquer. E ponderar com o presidente da Petrobras, por quê? O que acontecia de fato? Com esse consumo, com esse volume de carros, estava apertado, a produção estava apertada. Tanto é que naquele ano, a Santa Elisa, que eu dirigi, e outras usinas que eu dirigi na época, nós começamos a nossa safra
antecipamos o começo da safra, sem a cana estar no ponto ideal de início de safra, porque estava apertado os estoques. E se continuasse nessa proporção, e nas vendas de carro que eram naquela época, não lembro mais quantos milhões de carros se vendia por ano, né? Talvez 2 milhões, é só olhar as estatísticas, né? A produção não ia conseguir abastecer. E esse foi o primeiro ano que os estoques estavam realmente baixos, né? E o nosso pessoal não negociou com o pessoal. Então vamos lá na fábrica. Não, 50 e 50, não, vamos produzir 70 de álcool e 30 de gasolina. Tá? Não, mas não houve a negociação, houve uma negativa da parte dos produtores de álcool, tudo acabou a reunião. Coincidentemente, daí a algum tempo, começou a faltar. Faltava em diversos lugares do Brasil, então faltava aqui em Ribeirão Preto, daí 2 dias estava tudo normalizado, faltava em Corumbá, aí faltava no Rio de Janeiro, faltava em São Paulo. Começou esse olhar foi assim, isso eu me lembro bem. E antes disso, quando eu vi que fui aqui no centro de distribuição, que era uma coisa recém-feita aqui em Ribeirão, centro importante, onde concentrava da Petrobras todo o recebimento. Para fazer o recebimento. Era do DNC, porque cada companhia naquela época, cada petroleira administrava o centro aqui por 2 anos. E nessa época era a ESSO que estava administrando. E as nossas bombas eram todas ESSO. Então eu vim aqui no posto e fui lá. E ele me mostrou, o gerente do curso me mostrou, falou, Maurílio, está aqui, ele mostrou um papel timbrado, DNC, e nós tínhamos que receber aqui, não sei quantos milhões de litros por mês, mas nós aquele mês suponho que era 1.000, esse mês tinha uma dotação, uma provisão de 500 só, quer dizer, era metade do que se consumia naturalmente. Então foi uma falta de etanol, de álcool super programada, super bem feita. Aquilo que eu falei na minha vida inteira para todos os meus amigos, tal, que energia é poder, né? E nós, agricultores, que somos os produtores até hoje de etanol, nós não imaginamos isso. Ninguém acredita isso. Eu tenho zero de dúvida, porque os próprios usineiros dizem que faltou. Todos os presidentes da República que vão lá iam nas nossas reuniões, que naquela visita que as pessoas fazem, às vezes, antes das eleições, etc. Olha, vocês não vão fazer como vocês fizeram em 89, quando o açúcar do mercado internacional estava posto muito alto, e vocês produziram mais açúcar do que etanol e tal. E se você olhar as estatísticas, naquela época o Instituto controlava tudo, nem podia fazer isso, que o Instituto controlava, mas se você olhar a exportação daquele ano... Mas nessa época já não tinha mais o papel. Não tinha. O IA só acabou em 90. Collor que acabou com o IA. Collor que acabou com o IA. Então, o que extinguiu o IA, que também não extingue nada, né? O pessoal do IA está esparramado por aí, para todo lado até mas agora. Mas a regulação acabou. Agora, né? Já mas passou. A regulação acabou. Então, esse é o grande problema do poder público, né? Fecha, mas as despesas continuam. Então, faltou. E não chegamos a importar metanol, né? Eu fiz uma... Como eu falei que tinha estoque, então teve uma coletiva na Santa Elisa que eu nunca vi uma coisa semelhada. Briga. E, de repente, uma repórter me perguntou quanto álcool tinha estocado. Já que o senhor está falando que tem estoque, qual é o estoque? Eu não tinha ideia. Falei, 282 milhões de litros. Pô, tá bom, foi aquilo. E, pô, a presidente da Petrobras me ligou. Maurílio, eu falei, até eu o quê? Você foi esse clube dos engenheiros aqui, fazendo campanha aqui, que não tem combustível, etc. Fui a São Paulo, falei com os líderes do setor, porque eu nunca quis assumir nenhuma liderança de nada, nunca fui, nem quero ser, nem queria ser, né? Não, vamos ficar quietos, isso aí é perigoso. O pessoal tinha medo, né? Isso é uma boa coisa, você vê? Quando o empresário respeita, né? Não vamos falar. E aí o DNC, que naquela época
era o general Osiel, que era o presidente, tal, que era um homem bravo, duro, tal. Eles mandaram fazer um levantamento, encontraram 300 e poucos milhões de litros de álcool aqui na região. Eu não estou falando o estoque brasileiro, aqui na região. Tinha usina que tinha álcool faturado e pago pela Petrobras, porque o DNC dava todo mês uma cota. E a distribuidora vinha e pagava. Pagava antes de retirar bons tempos, né? Retirar o etanol. Então, e faltou. Então, não faltou, tinha. Isso eu posso garantir sem medo de errar. Né? Não fizemos nenhum comunicado. A quem interessar possa, uma coisa leve, dizendo que não houve isso, não houve isso. Conclusão, logo depois que houve tudo isso, tinha 2 fábricas da Petrobras que estavam em stand-by, de repente começou a fazer a mistura MEG, que era com metanol. Começou a fazer a mistura MEG, então substitui o etanol. Por que de um dia para o outro começa isso? Você começou. É só você olhar a história. Não, e houve um pouco de terrorismo nessa história do metanol, né? Aí não. Que não fazia bem para a saúde. No metanol não teve terrorismo nenhum. Não, começaram a falar que não fazia bem para a saúde. Mas faz bem para a saúde? Não faz, mas é que de repente o Brasil... De repente o Brasil tomou conhecimento disso, o Brasil podia nunca ter tido como tomar. Mas por que o Brasil tomou conhecimento disso? Foi muito engraçado, tudo é o acaso, não houve nenhum nada disso. É que de repente o sujeito abastecia, tinha aquele odor que vem, experimenta abastecer um negócio com metanol, fica ali com o nariz ali perto, pra você ver. Aí começou gente passar mal, frentista passar mal, motorista desmaiar. Começaram a acontecer essas coisas. E, de repente, houve uma indignação. Metanol é veneno, metanol não pode, metanol faz mal para a saúde, metanol... Se vê o frentista trabalhando com máscara, está lá, aconteceu. Mas isso foi ruim. Foi negativo para a imagem do programa, não foi? Foi super... Peraí, não é que foi negativo, foi fatal. Fatal. Peraí, calma. Foi fatal. Então, isso aconteceu. Aí que tira o metanol, de repente começaram a misturar álcool outra vez. Certo. Bom, muito bem. Aí, o que aconteceu? Dos 98,7, naquele ano, eu não me lembro que mês foi isso, mas foi logo no começo. Eu lembro que nós tínhamos acabado de começar a safra. Isso foi a maio, junho de 89. Naquele ano, de 97,6%, a produção de carro, a álcool já caiu para 60%. É verdade. No outro ano caiu para 38%, no outro ano caiu até 3 anos depois, era zero a produção de carro. Acabou o carro. Qual é a consequência? Nenhuma. Acabou o carro, juntou um estoque de etanol que saía pelo ladrão, os preços baixaram, vieram para preços ridículos, né? Que era preferível você jogar fora. Foi quando eu fiz uma campanha. Só que em Ribeirão Preto, eu distribuí quase 1 milhão de litros de álcool na rua, nas esquinas, na igreja, em todo lugar. Formava fila de carro, tem isso documentado, formava fila de carro para abastecer com álcool de graça. De graça. Que coisa. Sugeri para os produtores fazer um grande estoque regulador para tirar produto do mercado e depois, lá 2, 3 anos depois, começar a colocar. Nada também. Então, aí isso aconteceu. Esse foi um fato que eu participei pessoalmente. Né? Pessoalmente, eu ia fazer, eu vinha, eu liderava, porque você não manda. Nós não tínhamos organização para vir aqui, parar na avenida e distribuir. Hoje você não conseguiria fazer isso. Naquela época você conseguia fazer, não vinha, porque você estava dando ali um produto, todo mundo achava bonito, o prefeito se solidarizava, a sociedade se solidarizava, né? A sociedade se solidarizava, né? E assim foi. Acabou o programa. Que só foi retomado. Não, com o programa acabou, como programa automotivo. Aí, outra vez, a indústria automobilística, não foi o produtor. Aí, de repente, a Volkswagen, em 2003, se não me engano, lança o carro Flex. O Flex, é verdade. Aí recomeça devagarzinho e tal. Mas nesse período foi a maior crise que o setor já sofreu. Você me perguntou lá atrás, eu falei, eu vou chegar lá. Foi a maior crise. Então, nós não tínhamos o que fazer com o etanol. O quebrou. Aí que as destilarias tiveram que transformar seus poços de petróleo também na produção de açúcar. É verdade. Ou seja, passar a ser só de destilaria autônoma, que é,
né, para uma usina. O Foi uma necessidade. O conceito era perfeito, era uma necessidade. Aí começou a criar, ontem mesmo eu fui entregar um prêmio para uma sociedade, um explica uma coisa, explica outra. A entidade de Araçatuba, né, surgiu, o DOP surgiu dessa necessidade, porque os produtores autônomos, eles ficaram órfãos de pai, mãe, avó, tudo de uma vez só. De uma vez só. Completamente órfãos. Eles não tinham a quem recorrer. Tinham aquelas cotas, os usineiros não eram muito abertos para fazer composição. Imagina, entre vender o seu e vender o dele, eles não tinham aquelas ligações, então começaram a surgir. Daí, muita gente rodou. Houveram muitas destilarias, por exemplo, tem um grupo inglês, que eu depois posso citar até o nome, etc., que teve 4 usinas, eles eram sócios de brasileiros aqui, teve 4 destilarias fechadas. Eu fiz um programa de remanejar destilarias do Brasil para Cuba, porque Cuba tinha um momento ali e tal, né? O Banco do Brasil autorizou fazer um barter com Cuba. Mas os cubanos sempre foram contra o etanol. O mundo inteiro é contra, porque tem um lobby de petróleo que é uma coisa muito forte. Né? Os cubanos é de burrice, né? Mas não é burrice, é que eles não tinham cana. Você está entendendo? Eles precisavam muito da cana para fazer papel. Mas eles tinham aquela coisa de papel por grama e energia. A energia em Cuba era muito produzida por bagaço de cana e o papel também feito de bagaço de cana. Eu conheço bem, eu fui lá diversas vezes nessa ocasião. Nessa ocasião nós conversei com o presidente Fidel Castro sobre isso, com o comandante Fidel começo Castro. Nós vendemos 10 destilarias para eles, mas não, aí o próprio Fidel disse que isso ia desequilibrar o balanço térmico das destilarias. Eles mandaram missões e missões para cá, você está entendendo? Havia todo um interesse, mas não sabia dessa. Mas ninguém sabe dessa história. Ninguém sabe dessa história. Sabe algumas pessoas que remanescem aqui. Eu tenho a foto lá discutindo com o comandante. Porque eu sempre ouvi falar que em Cuba mesmo me diziam que não gostavam do álcool porque competia com açúcar, competia com alimento. Mas eles gostavam do álcool para cozinhar, porque não tinha Cuba. Teria Cuba sido bom para eles. É só para fogareiro. O álcool em Cuba, que é combustível para o fogareiro, porque não tem outra coisa para botar no fogareiro. Teria sido bom para eles, porque eles importam o petróleo e tudo, né? Não, enquanto tinha as alianças, enquanto eles tinham coisa para trocar, enquanto eles eram grandes produtores de açúcar, então tinha os barter, então com a União Soviética, durante muitos anos funcionou assim, você está entendendo? Essas são realidades, não tem nenhuma aqui, né? São realidades que eu tive a oportunidade de viver, eu tive a oportunidade de estar, e hoje eu estou te relatando aqui, coisa que eu nunca relatei para ninguém. Eu fico muito contente nunca relatei para ninguém. De ouvir isso do senhor. Se quiser fazer uma excursão da Unicamp lá em Cuba para me mostrar isso, eu vou lá, se o pessoal autorizar. É inacreditável. Claro, é inacreditável. Claro. Tem 2 episódios que eu lembro que o senhor fala muito, da história da BMW e também da história da manchete do jornal da falta de combustível. Não, eu quando fiz essa coletiva, lá na Santa Elisa, que eu te contei, que eu falei quanto tinha de estoque e tal. Isso aí saiu na primeira página, no primeiro caderno da Folha de São Paulo. Né? O empresário nega a falta ou diz que tem estoques de álcool suficientes. Tal. Isso é na primeira página da coisa. Daí que eu te contar que o presidente da Petrobras me ligou, etc. E fiquei, só eu, ninguém mais falou. Se você entrevistar qualquer produtor hoje, ele vai dizer que realmente houve um aperto de estoque e tal. O estoque estava à conta. Para o outro ano, nós íamos ter que, durante a safra, nos organizar, se a gente tivesse organização, eu não sei se tinha para fazer, porque não aconteceu, então eu não sei, para aumentar a produção de uma forma muito, muito, muito séria. Mas isso nós nunca íamos dar conta de abastecer se continuasse naquele ritmo que estava acontecendo. Mas a resposta do setor a essa crise foi muito boa e rápida. A década de 90, em menos de 10 anos, o Brasil se torna o principal produtor exportador de açúcar no mundo. De longe, não é verdade?
Virou para açúcar. Virou para açúcar. Um grande exportador de etanol, Isso. até que os Estados Unidos proibiram a entrada de etanol brasileiro lá. Também outra passagem que eu participei junto ali. Em que ano foi isso? Um grande amigo meu, chama Luiz Fernando Levi, que está lançando, que era o superintendente, que era o presidente da Gazeta Mercantil, foi o maior jornal econômico brasileiro durante décadas, né? Nós fomos com a ADM, nós fomos falar com a ADM, que era o presidente da ADM, e a ADM fez um trabalho lá dentro e de repente veio uma legislação que tinha restrições estaduais e federais e até de legislação de cidades, como New Orleans, por exemplo, para descarga de etanol. Então, passou. Depois, lá para frente, isso normalizou. Nós até fizemos uma empresa na Costa Rica, não, desculpe, em El Salvador, fizemos uma empresa para levar etanol, reprocessar ali e levar para os Estados Unidos, como etanol centro-americano. Junto com a Cargill, etc., para entrar nos Estados Unidos. Entrar como etanol centro-americano. Então, isso aí, que interessante, isso aí foi um baque para os produtores, você não faz ideia. Foi a pior crise, porque, graças ao açúcar, isso manteve, né? Foi a pior crise que o setor já passou. E todo esse dinheiro foi financiado, não sei se o Brasil sabe, se você sabe, o maior fundo que já foi formado no Banco do Brasil foi o Fundo do Açúcar, um fundo que o Instituto do Açúcar e do Álcool comprava todo o açúcar, nós éramos obrigados a vender para o Instituto do Açúcar e do Álcool, que fazia todas as exportações brasileiras. Tem ex-presidentes aqui, em Ribeirão mesmo, tem um que mora aqui, ex-diretores do Instituto do Açúcar e do Álcool, pode explicar isso. A diferença, quanto que eles pagavam para a usina? $188. Estou pegando um ano qualquer, $188 a tonelada. Teve ano que esse açúcar foi vendido a $1.500 a tonelada, mas $1.000 foi algumas vezes, $800 muitas vezes, $500 muitas vezes, $300 muitas vezes, a maioria das vezes ali pelos 300, mas eles pagavam 188. A diferença, como não tinha as quadrilhas que tem hoje, a diferença daquilo ia para uma conta no Banco do Brasil, que chegou a ter a maior conta, como é que chama, um fundo que depois foi usado para modernização do setor sucroalcooleiro, para atender campos, uma série de vezes assim. Você está tendo hoje aqui algumas informações que ninguém gosta de dar. Não são privilegiadas, são verdadeiras e que todas as pessoas vão às vezes falar não foi bem assim. Então, pode não ser bem assim como eu estou falando. Então, explica como é que foi. Conversando comigo para a gente discutir. E com quem estava na época, com quem conhece, com quem vê o que aconteceu. Mas esse passado, só serve para a gente projetar o futuro. Então, esses erros já foram cometidos. Com todos esses erros, nós estamos aqui agora conversando, falando de um programa e de um setor que está num sucesso danado. É verdade. E o senhor começou a falar sobre 2003, que a Volkswagen, então, começa a fabricar no Brasil os... Foi um gol, né, da Volkswagen, não foi? Foi um gol. Foi um gol. No duplo sentido. O primeiro, né? Foi um gol. No duplo sentido. Isso, no duplo sentido. Ou 5 sentidos diferentes. Foi um alívio, né? E isso... Um pouco que o carro flex, o motor flex, ele dá uma mensagem ao consumidor de que ele pode consumir álcool com segurança, porque se alguma coisa acontecer com o álcool, ele tem a garantia de que ele tem. Claro. Né? Essa foi a mensagem. Tanto é que essa questão de meio ambiente, essa foi a mensagem. E que já podia naquela época, que todo mundo, quando faltou etanol, todo mundo pôs gasolina, que o cara ficou parado com o carro. É verdade. Então, os motores a álcool, o cara pôs gasolina, funciona. Também é por isso que chama flex, né? Então, mas não tinha o flex. Aquele que não era flex também. Só que o outro que lançaram já era injeção eletrônica, outro bicho. Outro bicho. Mas é muito interessante. Levava o nome, pelo menos, isso, né? Isso. Mercadologicamente falando, foi um grande entendimento. Então, você vê hoje, de acordo com estatísticas, 70% das pessoas que têm carro flex
usam gasolina, só 30% usam etanol. Então, essa questão de meio ambiente também é uma prosa que precisa se sentar e conversar. Nós estamos com um problema ambiental que tem que ter uma solução, porque, de acordo com as pessoas que você conhece muito melhor que eu, com o meio científico, o meio acadêmico, etc., nós vamos ter consequências muito sérias se isso, e não vamos conseguir, até a data aprazada, não aumentar esse aquecimento global. Então, isso urge, né? Isso urge. E o etanol é uma das soluções. Nós vamos produzir etanol até que quantidade? Podemos aumentar muito, mas temos limitações. E a primeira década deste século, com a entrada do carro flex, e também um pouco que nesse mesmo momento os Estados Unidos começam, porque já estavam falando do presidente Bush filho, eles começam a se interessar seriamente pela produção de etanol. Ele vem aqui, ele vai lá em Guarulhos, no terminal da Petrobras em Guarulhos, eu estava lá, o Gabriele estava explicando para o Bush, para a Condoleezza Rice, eu estava sentado aqui no cangote do Bush e tal, explicando como é que era a distribuição de etanol aqui no Brasil e como era a distribuição de etanol nos Estados Unidos, mostrando para o presidente a facilidade disso, como é que essa capilaridade tinha acontecido no Brasil e como é que ele tinha que fazer nos Estados Unidos. O Bush ficou entusiasmadíssimo com isso, até que fez um governo, nós aproveitamos um pouco, mas fez um governo. Depois tinha uma exposição lá na saída ali, cada montadora colocou o seu carro a etanol lá. E cada carro estava o presidente da montadora e o presidente Bush com o presidente Lula conversaram com um por um do pessoal da montadora. Eu até brinquei com o presidente Lula, falei, presidente, o senhor não quer pedir para o presidente Bush dar uma agachadinha aqui e cheirar o escapamento desse carro aqui? Aí ele falou assim para mim, não, mas aí também é demais, né? Porque se você cheirar um e cheirar o outro, não precisa ser técnico, não precisa ser entendido, não precisa ser cientista, não precisa ser nada. Só isso aí você vê. De vez em quando pinga uma aguinha assim ainda do escapamento, né? E é uma coisa maravilhosa. Isso, né? Para nós foi muito bom. A gente ficou discutindo isso. Quanta gente que na época era contra, é um absurdo. Né? Você está entendendo? Quanta gente. Então, como as pessoas têm dificuldade, às vezes, de reconhecer. O Brasil nunca mais, falo de etanol é hidrogênio de balde. Né? É hidrogênio de balde. Né? Mas agora, para você trazer o hidrogênio, é outro patamar, é outra conta, é outro. Então, porque, na verdade, nós não queremos assumir uma coisa muito simples. O combustível vai ter que custar R$20 o litro. Para poder, se você ter fontes que possam, de forma sustentável, abastecer a frota que nós temos. Né, no mundo. Essa é a realidade. Agora, enquanto você estiver aí nesse ien, né, então se pega, o pessoal não... Por que só 70%? Por que 70% abastece com gasolina ainda? Por causa de... As mulheres, por exemplo, não, o carro precisa... O álcool resseca. Né? O álcool não sei o que tem. Então, fazendo umas campanhas tímidas, isso aí tinha que ser uma campanha nacional feita pelo governo brasileiro, esclarecendo a população. Tinha que ter engajamento. Quando a doutora Laura Tete foi presidente da CETESB em São Paulo, né, depois ela veio até trabalhar na Única conosco, porque ela descobriu isso e ela começou a fazer campanha em São Paulo, mostrando que sem o álcool em São Paulo, mostrando a piora o que aconteceu com o ar, né? É verdade. Depois, então, o Paulo Saldiva também. Todo mundo que tem, que é isento e que não tem, porque isso é que nem como é que chama aquele remédio da pandemia? Vermectina, né? Não é, isso? É mais ou menos isso. Um acha uma coisa, outro acha outra. Um acha que a opinião pública precisa ser conduzida para o lado certo. Se o ivermectina é ruim, bane.
Por que a Anvisa autoria bane? Acaba com isso, não presta, né? Ou não presta para tal coisa. A mesma coisa que você querer curar dor de cabeça com outro. Então, essas coisas precisam ir ficando claras e precisam ir sendo. Mas esse período foi um ressurgimento do álcool no Brasil. Foi um ressurgimento. Né? Foi um ressurgimento. Onde os americanos nos ajudaram também do ponto de vista na globalização da ideia. Eles vieram então, aqui, hoje eles produzem o dobro do álcool que o Brasil produz, né? Produzem álcool de milho, fizeram uma coisa inteligente. Eles sempre tiveram superprodução de milho. É histórico nos Estados Unidos, é o maior produtor de milho disparado. O Brasil é bom em tudo, né? É bom em milho, inclusive, também, mas você vê que ainda produz metade do que produz os Estados Unidos. Né? Menos da metade. Né? Menos da metade? Bom, milho você entende muito mais que eu, desculpa. Então, veja bem que legal. Agora, eles vieram aqui, isso passou a ser um estoque regulador para o mercado americano. Ele parou de forçar o mercado. O mercado mundial subiu o preço depois que os Estados Unidos têm essa produção. Né? Eles fizeram aquilo bonitinho, eles fizeram aditivo. Não tem álcool puro lá, não tem álcool puro, é tudo aditivo. Porque aqui no Brasil nós ainda temos um álcool que chama hidratado. Se motor gostasse de água, estava fácil, estava resolvido, gente. Por que não? Por que nós não usávamos, não passamos a usar o anidro também como acabar com a ideia do hidratado? Por questões comerciais, da mesma forma que a gente... Mas o senhor é a favor disso? O senhor seria a favor disso? Olha, o que o álcool é? O álcool é um aditivo da gasolina. Agora, um aditivo, se ele é aditivo, é porque ele é melhor do que o produto. O produto, com certeza. Original. Ele tem mais qualidade. Isso. Se ele tem mais qualidade, ele tem que valer mais. Mas ele vale menos. É verdade. Ele vale menos. Mas isso foi convencionado até agora, funcionou muito bem. Mas agora você devia fazer uma nova ordem, né? Uma nova ordem, que não é uma coisa simples, mas também não é uma coisa difícil. Num período de 10 anos, você vai transformando toda a produção em anidro. Então você diminui o volume, diminui, né? E o carro vai agradecer muito. O carrinho que abastece no posto hoje, ele abastece com álcool hidratado. Né? E em vez de abastecer com álcool hidratado, ele abastece com álcool anidro. Ele melhora a performance do motor, verdade. Melhora tudo. Mas isso é uma coisa que não pode ser politizada, não é o acha. É uma coisa técnica. Né? E de repente, eu estou falando uma bobagem aqui, não quero, você está entendendo? Mas a gente está num momento que a gente precisa pensar, e a gente precisa pensar em soluções. Mas tudo isso mudando as regras. O álcool podia ser muito melhor remunerado como um aditivo. Então, num período longo, ele passaria a ser aditivo. Então, para misturar, agora não estão admitindo que pode misturar 37% de etanol na gasolina? Estão admitindo agora. Não, 37%. E se puser 40%, e se puser 50%, meio, não tem problema. Então, isso, agora chegou o momento de sentar e conversar. Por que isso não vale muito mais que a gasolina? Por que esse etanol devia encarecer o preço da gasolina? Porque agora você vai conversar com uma porção de gente que é fanática e vai dizer, não, mas o etanol encarece a gasolina. Não encarece nada. Pelo contrário, até ajuda a diminuir o preço da gasolina. Não é verdade? É verdade, mas o pessoal fala o contrário. Então. Agora, quando o senhor estava falando isso, me ocorreu assim que o Brasil é um pouco laboratório do mundo nesse assunto, né? Porque nós estamos empurrando aquela barreira, a barreira dos 10%, nós estamos empurrando para cima essa barreira, né? Então, estamos tendo adesões. Você pega a União Europeia, está aderindo com muita tristeza, mas está aderindo. Né? A Índia, finalmente. Da Índia, que vai ser muito bom. Pergunta para o Plínio, são 20 anos de esforço lá, vai, de repente o açúcar sobe. Porque o usineiro... Vai ser muito bom. A cabeça do usineiro é açúcar. Né? Então. E nós estamos falando de combustível agora. Né? E a Índia entrando nisso, definitivamente fica encerrado o assunto da comida versus o combustível, né? Fica encaminhado o assunto, né? Isso é uma transição longa, longa. Você que é muito mais moço que eu,
né? Nem você vai estar aqui para ver isso acontecer. Você imagina eu, né? Agora, e isso é uma coisa que até que o governo usa pouco. Os governos têm usado pouco como política externa. Não, Né? isso não é governo, da mesma forma que quem fez o Proálcool, o governo recebeu isso de mão beijada, recebeu a sugestão, recebeu a solução e ele implantou. O governo tem que administrar as políticas, né? A criação tem que ser de iniciativa privada. Você imagina se hoje os produtores, porque os produtores não acham isso que eu estou falando, isso é uma opinião minha pessoal, os produtores acham o contrário. Né? Uhum. E com argumentos também, argumentos absolutamente corretos também, entende? Você precisa ver, aí depois, com os argumentos, você precisa pôr numa balança e pesar para o país, aí é um negócio para o país. Esse é como meu pai, que era usineiro e produtor de equipamentos, num determinado momento ele ficou indeciso, ele estava indeciso, ele falou, mas ele fez uma suspeição para ele mesmo, sabe? Foi eu como, estando dos dois lados, eu vou me beneficiar disso, eu não devo entrar nisso. Aí eu perguntei para ele, fiz uma pergunta simples para ele, ele assustou. Eu falei, pai, peraí, você está... Eu estou entendendo a sua dúvida, mas me conta uma coisa, isso é bom para o Brasil? Ele falou, não, para o Brasil é ótimo. Eu falei, porra, se para o Brasil é ótimo, para o senhor é ótimo também, então vamos... Né? E foi um pouco assim que ele veio. O Proálcool criou um sentimento de Brasil. É isso que eu estou te falando lá atrás. Isso é uma coisa que eu queria entender um pouco com o senhor, porque o Brasil tem uma dificuldade tremenda de resolver seus problemas, né? O brasileiro adora e o Proálcool falar mal do Brasil, é uma exceção. Né? O Proálcool foi uma exceção. Não foi uma exceção. O Proálcool foi bombardeado de todos os lados possíveis e imaginários. Mas como é que nisso nós acabamos fazendo alguma coisa correta? Você imaginou se fosse agora? De repente, chama um ministro não sei o quê para perguntar, chama um ministro não sei o quê, chama um ministro com 40 e poucos ministérios, chama um, chama o outro, o que você acha disso, tal. Não ia sair de nada. Não ia sair. Não ia... Então, e por que saiu? Porque tinha alguém que determinava e que tinha luz própria. Uhum. Cara, esse alguém foi o Geisel? Esse alguém foi o Geisel. Ele teve... Obviamente que o Geisel ia ter muita dificuldade de fazer se todo o ministério dele fosse contra. Claro. Como qualquer. Mas o ministério, você pega um CGIAC-UX aqui, foi um sujeito que deu uma. Você pega o professor Stumpf, por exemplo, vamos falar de um cientista. Lá em São José dos Campos, o motor estava pronto, um motor de alta performance, né? O Celestino, o motor de alta performance estava prontinho lá em São José dos Campos, motor para caminhão, ônibus e motor menor, motor a álcool, porque nunca fizeram motor a álcool ou a etanol no Brasil, motor para aquilo, com a compressão necessária. Tal. Então, muito bem, é sempre um ajeitamento, né? Então, de repente... Faltou um outro programa para resolver o assunto dos caminhões e ônibus, né? Claro, faltou esse motor que foi abortado. Faltou porque foi quando faltou etanol. Quando faltou etanol, abortou tudo. E a gente conhece Você imagina se tem cabimento, se faz sentido. São Paulo, ter todos os ônibus dele a diesel e a dificuldade. Não, deixa São Paulo. São Paulo está lá, São Paulo é muito grande, mas vamos ver Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Capital do agronegócio. É verdade. Então, acabamos de comprar aqui ônibus elétricos. Isso, é uma coisa difícil de entender, né? Não, é uma coisa difícil de entender. Mas a sociedade... Estocolmo tem ônibus a álcool. A sociedade... Ou seja, os produtores não se movimentaram para vir aqui. O prefeito é um prefeito agrônomo, super competente, super tal, mas experimentou isso, experimentou outro, tal, porque você tem que ter um lugar que podia ser a vitrine, aqui que os produtores podiam até entrado até juntos, vamos comprar isso aqui, vamos fazer um incentivo aqui à prefeitura durante um período e tal, para mostrar que é possível, para mostrar que é econômico. E é mais caro, e fazer um acordo com a Scania, que fabrica lá na década de no começo do 90, 2010, fabricava caminhão a etanol, hoje voltou a fabricar mais com gás. Ou então com metano, que é produzido aqui do lado. Metano, né? Por que não, né? Por que não, né? Então, mas isso é a dificuldade que nós temos.
Ah, não, mas não estamos precisando vender, nós não estamos dando conta de vender todo o açúcar que nós produzimos, todo o álcool que nós produzimos, todo o metano que nós produzimos. Isso é outra Isso questão. é um pouco São assuntos que organização precisa do próprio ter. setor. O senhor acha que o setor podia se Claro organizar que podia. melhor? Não é organizar melhor, é ser mais proativo, Mais proativo. E entrar nas questões, etc. Né? Porque existe essa questão da eletrificação, existe muito modismo também, hoje em dia. Né? Isso já foi. Quando eu era menino, era uma maravilha, né? Em São Paulo, todos aqueles ônibus elétricos, tudo aquele trafegando. Era lindo, né? Fio para todo lado, tal. Era lindo. Os trólebus. Era o que tinha. Né? Era o que tinha. Espetáculo. Bonde, né? Os bondes. Aquele negócio raspando o fio, raspando o trilho aqui. Era lindo aquilo. Recordar é viver, né? Agora, o tempo passou. E agora, mas é uma coisa notável. Mas tá aí, o ônibus a álcool aqui em Ribeirão, importado direto da China para Ribeirão Preto, 100% nacionalizado chinês. Então, a Scania faz ônibus a álcool para Estocolmo e nós temos que usar ônibus diesel ou elétrico agora. É uma coisa difícil de entender, né? That's it. É impossível de entender. E outra coisa também que eu não consigo entender é não usarem o metano, o biometano, no transporte da própria cana, né? No transporte da própria cana, na usina mesmo, poderia ser... Eu sempre brinco, né? Eu, como fui produtor de Coca-Cola, talvez esse espírito que eu trago aqui, é muito disso, né? Você vê um produto... De repente, nosso superintendente, nosso pessoal, tudo de Coca-Cola aqui, acha que o mundo não vive sem Coca-Cola. Achava quando eu era presidente. Eu saí em 90, né? E porque tem uma propaganda, um advertising, mostra, vende, atende o consumidor. Se você vai lá, faz uma reclamação, você vai lá na fábrica, leva uma garrafinha, ó, tem aqui eles atendem, vão dar importância, tal. Então é um pouco essa educação, essa visão, né? E eu sempre disse, quando eu alcoolizei a frota da Santa Elisa, eu alcoolizei na época de uma inflação enorme. Então, e a gente naquela época tinha 1/12, nós podíamos comercializar 1/12 da nossa produção, porque a gente produzia em 6 meses para vender em 12. Então, os estoques reguladores eram as próprias usinas. As usinas foram muito importantes para o governo. Não precisou construir estoque regulatório, não faziam. Essa era a legislação do DNC. E eu fiz uma conta, com aquela inflação que nós tínhamos, eu fiz uma conta que o álcool que eu tirava para botar nos caminhões da usina, eu podia tirar do mês que eu quisesse, né? Assim, uma conta mental, né? Então eu tirava sempre do comecinho, maio, junho, julho, agosto. Então, quando chegava a vez de eu entregar esse álcool que eu tinha posto no caminhão, ele já estava pago. Né? Ele já estava pago. Então, eu cheguei à conclusão que o custo do meu combustível para abastecer esse caminhão era zero. O cara que produz uma coisa, ele tem que usar aquilo que ele produz. Né? Você produz queijo, o cara que vai na tua casa, né? Você vai servir o queijo do não sei de quem, né? O cara fala, mas se você sabe, então é uma coisa elementar. Isso, e essa experiência já tinha acontecido. É tão elementar que eu fico aqui, eu fico sem graça até de conversar sobre isso. Né? Não, porque eu me lembro que, se eu não me engano, foi numa usina São João, que a Dedina, inclusive, tinha um projeto de biodigestão da vinhaça. Tinha, lá atrás. Lembra? Início da década de 80, é isso, a Santa Elisa, em 1970 e pouco, quando nós fizemos a modernização, só depois que eu saí, que eu percebi o quanto nós estávamos à frente, nós ficávamos queimando ali, tinha um biodigestorzinho, e como a gente não tinha aplicação para a época, então durante a safra inteira ficava soltando aquele foguinho meio azulado, meio que a gente achava lindo, queimando aquilo. Não, né? A São Martinho mesmo teve... A gente fez as inovações tecnológicas que nós trouxemos foram muito, muito importantes. A São Martinho tinha. Né? A biodigestão da vinhaça, produzia aqui metano. O presidente veio aqui outro dia inaugurar na Raizen, aqui na usina Bonfim. Então, a Raizen tem hoje já diversas plantas, diversas usinas tem. Eu esqueço o nome dele agora, uma pessoa que deu uma contribuição extraordinária, né? O Alexandre, se não me engano, já acho que é Alexandre que ele chama.
é uma pessoa extraordinária, esqueço o nome da empresa agora. No assunto da biogestão. Do biometano, de gás, etc. Uma empresa que ele lutou com muita dificuldade até implantar. Hoje isso está implantado, é um sucesso, ele é um sucesso de vendas, um sucesso em termos tecnológicos, tudo, né? Mas isso está aí há muito tempo. Mas não adianta, porque tinha um determinado tempo que isso não tinha aplicação. Uma ocasião aqui em Ribeirão Preto... Agora já estamos generalizando quando isso. O Wolfgang Sauer era presidente da Volkswagen, eu doei aqui para Ribeirão Preto, para a prefeitura. Eu fui portador de trazer um ônibus a álcool para cá para doar para a prefeitura experimentar e usar o ônibus a álcool aqui em Ribeirão Preto na década de 70, foi isso, ou 80, nem lembro mais, né? E tentativas, né, de você trazer isso, trouxe o caminhão, tentativa de trazer o caminhão e tal. Na época foi muito criticado, até por companheiros do próprio setor. Mas isso é o tempo. Tem sempre gente que está atrás do seu tempo e gente que está à frente do seu tempo. Eu hoje estou atrás do meu tempo. Nessa época, não, hoje eu estou. Naquela época eu estava, eu acho hoje, porque é muito difícil se analisar hoje. Eu suponho que eu tivesse, eu não saberia analisar. Mas agora, quando eu vejo, eu estava à frente. Isso aí. E por isso que eu fui fazendo todas essas mexidas e que deram resultado. Nós levamos para o governo brasileiro, nós levamos um projeto para o Senado, para a Câmara, desculpe, nós levamos um projeto de alcoolização, de ser obrigatórias quem produz etanol, usar etanol como combustível. Nós levamos isso lá e não passou. Quando foi isso, mais ou menos? Nos anos 80, vai. Quando eu comprei a frota. Eu comprei todos os carros a álcool, todos os caminhões, tudo. Na Santa Elisa, isso? Santa Elisa, tudo. Só os tratores Caterpillar que nós tínhamos à época, que nós não alcoolizamos, porque a Caterpillar, categoricamente, se a gente fizer qualquer mudança, botar óleo, a gente perdia a garantia. Mas só os caminhões já teria sido uma grande... Foram todos os caminhões. Todos os caminhões. Nós não tínhamos um veículo na Santa Elisa. Nem começar de máquina de cortar grama, carro pequeno, carro médio, carro semimédio, caminhão leve, caminhão pesado, caminhão super pesado, era tudo. Porque nós alcoolizamos, o Dodge fazia tudo. Interessante. E depois descontinuaram isso? Era um caminhão ultrapassado. Depois descontinuamos, porque aquilo começou crítica para lá, crítica para cá e tal. Mas era econômico, A Volkswagen foi lá, na época, fez 70 mudanças estruturais no caminhão, que eu discutia com a fábrica, que caminhão para puxar cana, na época. Hoje é diferente, transbordo. Estou falando na época que o caminhão entrava no canavial. Né? Quando ainda era corte manual, né? Quando ainda era corte manual e tal. Eu sempre dizia para o pessoal, falei, esse caminhão é um caminhão fora de estrada, não é um caminhão de estrada. Tinha pouco asfalto, tinha poucas rodovias, tal. E a Volkswagen ouviu esse reclamo, fez 70 mudanças estruturais na oficina. Eu contratei o general Egláudio, que era o diretor de motomecanização do Exército Brasileiro. Ele assumiu a Santa Elisa, uma diretoria para ficar lá, para fazer todas essas adaptações, essa declaração, esse controle. Então, nós tínhamos uma coisa super organizada e tinha um outro que era diretor de planejamento da companhia, certo, que era também militar, e que organizou essa coisa toda. Então, a Santa Elisa tinha um corpo, e fora os diretores da companhia, projeto de alcoolização, todos profissionais. Né? Então, nessa época, nós estávamos completamente profissionalizados e todo mundo achava que eu era o dono da companhia. Você entendeu? Então, valeu isso. Ótimo. Tem um outro assunto que, nesse período... bom, nós estávamos falando do carro flex. Pode mudar. Mas tem um assunto que é o assunto do fim da queimada. O fim da queimada. Inclusive uma lei que veio, se eu não me engano, do professor Goldenberg. Acho que o professor Goldenberg era secretário. O Goldenberg, que é muito meu amigo, ainda falo com ele. O Goldenberg é uma pessoa extraordinária, né? Extraordinária. Foi uma das pessoas que eu quero mencionar aqui que contribuíram para o álcool de uma forma muito forte. Foi mesmo. Depois, como ministro, como governo, como pesquisador, como cientista, ele foi de uma mais-valia e de uma clareza. Para ele, isso ficou claro muito, muito cedo, né?
Claro. E como que o senhor avalia o fim da queimada e o fim do corte manual? E, principalmente, claro que vários pontos aí são positivos, mas como é que se deu essa mecanização da colheita e os impactos disso? Como é que o senhor avalia Como essa toda mudança? mudança, como toda nova tecnologia, porque o corte mecânico vinha há muito tempo. O corte mecânico vinha há muito tempo. Era uma questão econômica. Isso. O corte manual, ele é mais eficiente, É óbvio, que mais o corte eficiente. mecânico. Por Exato. quê? Porque o sujeito corta a cana mais baixo, então Mais você tem cirúrgico, mais não? cirúrgico, você corta, não fica aquele toquinho, aquele Isso, pedacinho que você isso, perde na indústria e para o isso, campo não é bom, para a brota da isso. cana. Né? Eu sou do tempo que você cortava toda a cana crua manual. Toda a cana crua Ponto. manual. Que Depois veio a coisa. queimada, que Aham. nós achamos que era uma coisa desastrosa, que acabava com a flora microbiana, que tinha uma Aham. opção de problema. Começamos a estudar isso e chegamos à conclusão que não tinha nenhuma dessas consequências, que o fogo é muito rápido. Rápido, É muito muito rápido, rápido. muito Aquilo, rápido. aquilo é muito rápido. É Aquilo verdade. É, é quase que um choque. é Né? verdade, Quase é que um verdade. choque. E tá. Aí veio as questões sociais, quer dizer, é um trabalho pesado. Né? Difícil, Ponto. é verdade. É um trabalho que faz mal para o ser humano e faz mal para a natureza, porque Aham. aqui. Então precisa. Aí começou um trabalho mais intenso de mecanização. E se deixasse por conta do produtor, uns iam mecanizar, outros não, mas já tinha muita gente muito adiantado na mecanização. Já estava. Então, quando veio o governo Serra, num determinado momento, ele fez uma lei que a partir de foi muito rápido. É, O espaço é verdade. da mecanização Protocolo de foi muito intenção. rápido, mas eu acho que É, não funciona de outro jeito. Foi muito é rápido. verdade. E aquilo gerou, então, uma precipitação. Os carnavais não estavam Mas, ainda. de novo, o setor teve que se adaptar. De novo, teve que se adaptar. Aham. Mas se deixasse 10 anos, demorava 10 anos para adaptar. Então, olhando hoje, na época eu criticava, porque foi muito. Só pelo tempo. E houve um desemprego muito grande, de repente, do dia para a noite. Não, aproveita É, 10% do pessoal, é, o resto não aproveita. Então, os grandes prejudicados foram as regiões que de onde vinham mandavam. os É migrantes. verdade. Você está vendo? Né? Vale do Jequitinhonha, por exemplo, Isso. etc. Mas isso foi rápido, prejudicou. Olha, eu acho que o nosso rendimento caiu quase que 10% num determinado fase. Hoje a mecanização está absolutamente incorporada. Hoje a mecanização só tem uma coisa que é super positiva e às vezes negativa, como houveram os fogos agora. Como fica aquela camada de quase 20, 15 centímetros de palha ali, que é uma maravilha, ele conserva a umidade, não deixa crescer ervas daninhas, etc. Mas também é super propício para fogo. É verdade. Então, quando tem um fogo, queima a palha e queima a cana que está embaixo brotando, etc. E é também um propagador de fogo, quer dizer, você antigamente fazia aqueles aceros, né? E você tinha uma certa garantia. Tem esse assunto que hoje, que isso ficou muito evidenciado agora nesses incêndios agora de agosto. A compactação não chega a ser A compactação hoje ela é toda feita com carretinhas de transbordo, a máquina hoje as máquinas são adequadas, a compactação é bastante razoável. Tanto é que depois do cultivo, não tem como antigamente, você vinha com às vezes, com subsolador, você vinha às vezes com aquelas gradias que revolviam a terra tal. Hoje não, você corta, então é a questão do plantio hoje, plantio que você planteia, você não mexe com a terra para evitar emissão de CO2, etc. Então hoje fica coberto, ali fica uma cobertura, né, na cana, que você não tem cultivo, não tem nada, não mexe na terra, não tá. Então isso aí só trouxe vantagens. Agora, o que eu estava dizendo é que hoje no Brasil, se olhar o Brasil como emissor de CO2 hoje, uma coisa que eu não consigo me conformar é que o Brasil hoje só é computado as emissões das emissões. E o que capta CO2, por exemplo, um hectare de cana capta muito mais CO2 do que um hectare de mata amazônica.
É verdade. Mas muito mais, né? Aham, é. Então, quanto mais é, eu nem sei, mas é uma coisa. Então, você tira a cana, planta amendoim, aqui está captando também. Tá? Então, você tem hoje, só falando da cana, plantação de café. Café é uma árvore. Aquilo tem a mesma coisa, capta, É. né? Plantação de laranja, plantação de seringueira, Para cima plantação. e para baixo da terra também. Né? Exatamente. Então, tudo isso não é computado. É Né? verdade. As captações. Então, o Brasil se torna um grande, o que é absolutamente equivocado. Aham. E essa é a preocupação que os cientistas brasileiros deveriam, até para o Brasil se firmar, em vez de denegrir o Brasil, ver se tudo isso é verdade mesmo, o que é verdade, o que pode, para você formar aqui no Brasil um conceito de uma autoestima. Nós precisamos criar uma autoestima. Nós temos coisas assim que são maravilhosas. Se todo mundo falar a mesma coisa, né? Você vê, as próprias autoridades brasileiras vão fora do Brasil para falar mal do Brasil, né? Então, essa consciência, isso é um orgulho. Eu, particularmente, que me desculpe quem estiver me ouvindo, eu particularmente sou um ufanista. Eu acho que o Brasil tem coisas maravilhosas e nós precisamos começar a corrigir as coisas mentirosas que nós temos, verdades que não são verdades. E eu estou muito feliz em ter falado com você hoje aqui. Não estou terminando, não. É que me ocorreu. Eu tenho mais algumas perguntinhas para o senhor. Me ocorreu falar isso, porque, na verdade, é uma contribuição daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo. Eu só falei aqui vivências próprias, coisas que eu vi acontecerem. Eu queria saber a opinião do senhor sobre o etanol celulósico. A Raízen tem feito avanços nessa área. O Ricardo Mussa, né? Tem feito trabalho maravilhoso. O Ricardo o Ricardo Rubens, que apoia o Ricardo para fazer isso. O Rubens, exatamente, o Rubens Ometo. E como é que o senhor enxerga o avanço do etanol celulósico? Porque hoje eles ainda recebem um prêmio. Então, isso não é do meu tempo, né? Mas isso há muito tempo que está aí sendo discutido. Quando nós começamos, antes de começar a cortar a cana mecanicamente, nós fizemos diversas experiências na Santa Elisa. Duas coisas. Antes do celulósico, nós trazíamos palha do campo para queimar na caldeira, para sobrar mais bagaço para geração de energia. Esse foi o primeiro movimento que eu participei dele. Então, eu sei como é que era. E na época que se queimava a cana ainda, etc. Depois veio o celulósico, que foi só agora que ele desencantou, mas faz 10 ou 15 anos que ele está aí. Já montaram planta para cá, planta para lá, foi e tal. É caro. Aí esbarraram em problemas de tecnologia, resolveram os problemas de tecnologia. O Mussa mesmo conta isso. A Raízen montou lá na Costa Pita uma planta, ficou lá quebrando cabeça muitos anos com isso, até desenvolver e chegar à tecnologia. Pelo que ele me contou, inclusive aqui na inauguração, contou para mim, para todas as autoridades que estavam lá, contou para as autoridades que estavam lá, né, inclusive o presidente, eu acho que é uma coisa que também veio para ficar. Não tem erro. Tem um prêmio. Tem um prêmio, né, sobre o álcool comum, tudo que você pode reputar mais no preço final do seu produto é importante. Eu queria ouvir um pouco o senhor, já estamos caminhando para a nossa etapa final já da nossa entrevista, novamente eu agradeço muito a sua gentileza, falando sobre as perspectivas de hoje, né? Porque nós estamos falando muito se fala sobre o carro elétrico, as montadoras, novamente a Toyota, por exemplo, está já pautando o setor já com o carro híbrido, né? O carro híbrido que aparentemente deve ser uma boa saída para nós. Mas eu gostaria de ouvir o senhor um pouco sobre essa questão da entrada do carro elétrico e como é que o senhor vê que isso pode ameaçar ou não ameaçar o etanol. Não, eu acho que não. O carro elétrico ele é uma solução fantástica, uma solução que veio há muito tempo atrás, né? E para alguns países não há outra solução que não seja o carro elétrico, né? Porque o país não tem
as condições, né? Vai ter que abastecer com gasolina normal, com diesel, né, tal. Então, ele é ótimo, apesar de ele precisa olhar a hora que ele pluga, né, a bateria dele na tomada para carregar, da onde vem a energia que ele está plugando. Se ele for lá na China e fizer isso, é energia de petróleo, energia de exatamente. carvão, etc. Precisa ver de onde vem a Mas energia. então ele não polui, o veículo não polui, mas ele usa uma energia que foi para ser produzida, tem que poluir. Então, acho que mais ou menos é do mesmo tamanho. Não polui a cidade, né? Mas tem países que não têm outra solução. Né? Então, eu nem vou falar. No Brasil. O Brasil tem uma condição excepcional por causa do etanol. Né? Por causa do etanol. Então, o carro flex, o carro misto, o carro que você usa etanol para fazer. Como é que chama o carro? O carro híbrido, o carro híbrido, né? O carro híbrido. Aqui para o Brasil a solução é o carro híbrido. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. O carro híbrido nós ainda vamos ter um, né? Eu acho que o carro híbrido nós ainda devíamos ter um, né? Que é que você usar ainda como combustível, você usar o etanol. Com isso, veja bem, supondo que toda a frota brasileira hoje fosse carros híbridos, né? Nós íamos ter uma diminuição enorme do consumo, de consumo de combustível. É verdade. Então, nós podíamos ter a nossa frota em 10 anos completamente mudada, sem nenhum combustível. Que, por exemplo, eu nunca entendi a Petrobras, da Petrobras não ter feito há muitos anos atrás, estou falando comercialmente falando, de uma gasolina verde. É uma gasolina que tivesse 30%, 40% de 20% de etanol para exportação, só para exportação. Toda a gasolina que era exportada seria um negócio de valor agregado, etc. Mas seria a oportunidade dela fazer uma campanha no mundo sobre isso, você está vendo? E você imagina que o Brasil vai... É uma falta de imaginação, você imagina, o cara que produz petróleo, ele não pensa nessas coisas, mas isso seria, por exemplo, faz lá um convênio com Portugal, porque vamos pegar um país menor, não sei, um país que a Petrobras tenha mais presença, tá? E vamos fazer aqui com um país da América Latina, né? E o senhor acha que isso pode se concretizar no caso do combustível para aviação? O etanol pode ser um precursor para o biocombustível para aviação? Ainda ontem viajei com o maior especialista nesse, que é meu amigo... O Gilberto Peralta, né? Nós estávamos conversando um pouco disso. Ele se especializou nisso, ele é o presidente do conselho da Airbus aqui no Brasil, e eles estão todo mundo que está mexendo com isso está muito entusiasmado com isso. O problema são os volumes, mas isso não importa. Se pode ter SAF para 10%, é 10%, se puder ter para 20%, é 20%. Isso tem que ir substituindo, né? Como tudo. Mas isso também já é uma realidade, né? Já está desenvolvido, os motores hoje em dia tem mercado para isso. Já tem mercado, né? A partir do momento que você queira fazer, aí é tudo questão de matéria-prima para produzir, né? E o Brasil está se preparando para isso. E aí é uma tacada grande, né? Mas toda caminhada começa com o primeiro passo, né? E a última pergunta que eu queria fazer para o senhor é sobre isso. Eu acho super viável, eu acho que é uma realidade, né? Mas não para fazer bonito, porque hoje eu compensei minha emissão aqui com um plantio de, né, porque, de compensação, não, né? Essa conversa que existe hoje muito, tal, que é uma conversa assim de um pouco de consciência pesada e de marketing, principalmente de marketing, né? Porque mas não, fazer uma coisa para valer, fazer uma coisa que tenha sentido, né? Isso agora a gente precisa ter muito cuidado, porque com esse desespero que o mundo está vivendo, e é um desespero real, né? Vão aparecer muitas extravagâncias, né? E a gente precisa se guiar um pouco. Mas o SAF é mais ou menos aquilo que a gente falou dos outros combustíveis, né? Você não tem nada mais barato. É importante que se diga isso e fique claro, não vamos discutir, não tem nada mais barato que petróleo.
Nada. É E o verdade. petróleo, se você for olhar o ponto de vista econômico e o ponto de vista do status quo, não tem o que pensar. Para com álcool, para com todas essas bobagens aí. Só que não é sustentável. Né? Usa só petróleo. Né? Mas não é sustentável. Agora, então, se não é sustentável, a gente precisa ser muito, muito realista, né? Muito sério, muito sincero para andar, caminhar, mas sem demagogia, porque a questão toda, professor, a questão é toda econômica. É toda econômica. Vai ter um impacto muito grande enquanto tiver populista que quer fornecer combustível mais barato. Você está entendendo? Um combustível, a tendência dele é de encarecimento. Infelizmente, eu gostaria que a gente tivesse descoberto, quem sabe descubram nesse período, um combustível que seja muito mais barato do que tudo isso que está aí. É difícil. Seria maravilhoso. É difícil. Seria maravilhoso. Mas se nós temos essas COP, esse monte de gente importante, esse monte de gente que vai, discute, né? Precisa ter combinado, fizeram uma combinação enorme há pouco tempo na COP de Paris, tinha um prazo, nada disso vai ser cumprido. O dinheiro que ficaram de dar para os países em desenvolvimento para poder ajudar, preservar, nada disso veio. E sorte, porque se tivesse visto, talvez tivesse aplicado em outras coisas e não na finalidade que o dinheiro estava destinado. Agora, talvez a gente tenha uma possibilidade de ter uma coisa mais organizada. Nós temos uma COP, o que nós vamos apresentar em Belém, professor? O que nós vamos apresentar em Belém? Temos uma apresentação maravilhosa. Os agricultores brasileiros, as entidades, tinham todas que se organizar com delegações competentes, etc. Não ir lá para passear, né? E comparecer em massa lá em Belém, prestigiar, mas apresentar uma coisa bonita lá em Belém. O Brasil tem uma condição de dar um chega para lá e dar um cala-boca no mundo inteiro. Se a gente se juntasse, se organizasse, o que nós temos, falar todo mundo a mesma coisa, porque nós seríamos imbatíveis. Mas, não tenho dúvida. Como sonhar não é proibido, então fica aqui um sonho que não vai acontecer, pena. Não, uma hora acontece. Bom, nós tivemos aqui a grande satisfação de conversar com o São Maurílio Biagi Filho, que foi, como nós dissemos, um dos idealizadores, né, e um dos realizadores do Programa Nacional do Álcool, que espero que seja ainda uma área que o Brasil ainda vai fazer muita coisa no futuro, né? O Brasil está fazendo, vai fazer. Precisa mais protagonismo dos fazedores, realmente, e menos protagonismo dos não fazedores, dos atrapalhadores. É só não ter tanto atrapalhador, né? Mas, para isso, o protagonismo dos fazedores tem que aumentar. Porque o fazedor, ele é muito... eu estou fazendo minha parte, eu estou aqui, eu estou produzindo, tá bom. Mas não, infelizmente, ele tem que ir além disso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurílio. Olha, um prazer enorme estar aqui com você, um prazer enorme poder falar com você, um prazer enorme ter a tua esposa aqui junto, você está entendendo? E ninguém é de ferro, né? Não, é cedo ainda, podemos continuar. Né? Um abraço. Um abraço. Vamos falar com você.